Boa noite, amigos. Bem-vindos ao Relato Paranormal, o novo canal dos relatos de lobisomem. Olá, amigos do canal. Bem-vindo ao Relato Paranormal, o novo canal dos relatos de lobisomem. Me chamo Ed França e hoje trago mais um relato da temporada 2021. Relato que se chama Lobisomem no Sítio Grande. Boa noite, Ed. Boa noite também para os inscritos do canal. Meu nome é Márcia, gosto do seu canal e resolvi enviar o meu relato. Já aviso que mudei o nome de todas as pessoas no relato, pois minha família é muito discreta e não gosta de ser notícia de ver seus nomes na boca do povo. Hoje eu tenho 61 anos de idade, mas quando este fato aconteceu, eu era uma moça de 15 anos. Eu morava num pequeno povoado perto de Barreiras, no estado da Bahia. Eu tinha 7 irmãos, 4 mais velhos e 3 mais novos. Na época, morava com a minha mãe e meus irmãos numa pequena fazenda onde meus pais plantavam feijão, mandioca e criavam galinhas e porcos. Tudo para a subsistência, para ter o que comer e também para negociar com os vizinhos. Meu pai também trabalhava de boia fria e às vezes pegava lavoura e passava 15, 20 dias fora de casa e dava mais medo à noite sem meu pai em casa. E por falar em medo, é sobre isso que eu vou contar. Eu lembro muito bem, durante a minha infância, uma coisa que acontecia praticamente todos os anos. Lá tinha um vizinho chamado Seu Rufino. Na fazenda dele tinha um moinho de farinha, bem no meio do terreno, onde também ficava uma chapa redonda enorme de ferro, onde a mandioca ralada no moinho era torrada e virava farinha no fogo de lenha. Acontece que todo ano, na época da quaresma, era tarde da noite, a gente já estava deitado. De repente, a gente ouvia um galope rápido e pesado, passando pelo morro vizinho e indo em direção ao terreno do Seu Rufino. O moinho ficava vazio à noite, pois a casa do Seu Rufino ficava afastada do moinho. Junto com aquele galope pesado e rápido, a gente ouvia um estalado repetido, que parecia o som de 2 sandálias havaianas batendo uma na outra. Era um tá-tá-tá-tá-tá danado. Eu pulava da minha cama e corria para a cama da minha mãe, chamando: "Mãe, mãe, mãe!" Minha mãe botava o dedo na boca, mandando eu fazer silêncio e cochichava: "Fica quieta, esse é o Estênio, o filho do seu Juarez. Ele virou lobisomem e veio lamber a chapa de farinha do moinho do Seu Rufino." Esse Estênio era um homem que morava com o pai e a madrasta num lugar um pouco mais afastado da minha casa. A mãe do Estênio já tinha morrido doente, já fazia muitos anos. O povo dizia que o Estênio batia na mãe dele e que ela morreu de desgosto, mas que antes de morrer lançou uma praga no filho, que passou a virar aquela criatura maldita, o lobisomem. Quando o monstro aparecia por lá, dava para escutar a arruaça do bicho, que ficava galopando ao redor do moinho. Depois entrava lá dentro e derrubava as coisas. Às vezes o bicho passava perto da nossa casa, mas nunca entrou no nosso terreno. Eu acho que ele tinha medo do meu pai, que era um homem sério, calmo, calado, mas que quando ficava bravo, podia sair da frente. Aquele homem que pagava um boi para não entrar numa briga, mas depois que entrava, pagava uma boiada para não sair. Os anos foram passando e fiquei adolescente. Acho que por isso meu sono ficou pesado, e eu nem prestava mais atenção quando aqueles barulhos estranhos aconteciam. E também porque estudava o primário na escola municipal, e comecei a achar que sabia muito das coisas. E comecei a desacreditar no sobrenatural, que passei a chamar de superstição e crendice. Na verdade, naquela época, eu gostava mais de ficar com a turma da escola do que em casa. E chegou uma sexta-feira, marcaram um baile, uma festa com forró num povoado vizinho. A turma da escola ia toda para lá, mas quando pedi para minha mãe para ir, ela não deixou. Ela disse: "Filha,
Essa noite eu vou para a casa da sua avó, que está adoentada, e quero que você fique em casa para olhar seus irmãos menores. Sabe que o Emílio, seu irmão mais velho, gosta de judiar deles. Eu concordei com ela, mas tramei um plano para conseguir ir para a festa. Levei meus irmãos pequenos todos para nadar num poço lá perto, pela tarde. E quando era de noitinha, meus irmãos menores já tinham todos dormido por causa do cansaço. Então eu coloquei o vestido e pulei pela janela do meu quarto, na ponta dos pés, e ninguém me viu saindo. Acharam que eu estava dormindo também. E corri e consegui alcançar a turma na estrada ainda, e segui toda a serelepe para a quermesse. Lá eu fiquei toda distraída. No interior mesmo, uma coisa tão simples era um evento marcante. Ouvindo a sanfona e vendo as danças, nem me dei conta da hora passando. Quando eram umas 10h30 da noite, insisti com a turma para voltar para casa. Alguns fizeram cara feia, mas atenderam o meu pedido. O último trecho da trilha, que levava até minha casa, eu tive que fazer sozinha. Até lá, conversando com os amigos e rindo, nem lembrei que a estrada passava em frente ao moinho de farinha do seu Rufino. Eu vinha sozinha, em silêncio, ouvindo os sons da noite. Mas quando estava justamente em frente ao moinho de farinha, ouvi a algazarra lá dentro, dos tabuleiros e vasilhas sendo derrubados. Na hora deu aquele frio horroroso na barriga e lembrei do bicho que andava por lá. Nem esperei a confirmação para saber o que era. Saí correndo desesperada antes mesmo de ver o bicho. Mas, infelizmente, o pior aconteceu. Quando já fazia alguns metros que eu estava correndo em disparada, ouvi o lobisomem correndo ao meu lado por dentro do mato. Ed, era horroroso ouvir aqueles passos pesados que pareciam fazer o chão tremer e o barulho das orelhas da criatura batendo uma na outra, cada vez mais perto. Eu sentia meu coração batendo na garganta e tentava gritar, mas me faltou voz. Eu achei que ia morrer naquele mesmo instante. Quando avistei o fundo do quintal da minha casa, tinha uma brecha no cercado, mas que dava direto num espinheiro. Mas o desespero foi tão grande que eu entrei por lá mesmo. Ed, até hoje eu tenho as cicatrizes nos braços e nas coxas desse dia. Me arranhei toda, rasguei o meu vestido e perdi as minhas sapatilhas que ficaram pela estrada. Com a dor dos arranhões, a minha voz voltou e comecei a gritar feito louca, em completo desespero, mas ninguém nem teve tempo de sair de casa, pois o desespero me fez entrar pela janela num único pulo e travei a janela segundos depois. Me escondi debaixo da cama. Meus irmãos chegaram depois de ouvir todo aquele barulho e gritos e me escutaram chorando lá embaixo da cama. Tentaram falar comigo, mas eu não respondia. Só conseguia chorar naquele momento. Não conseguia nem me mexer pelo tamanho do susto. A Mônica, minha irmã caçula, deitou lá embaixo comigo e me abraçou, até eu parar de chorar e ficar mais calma. Ela também me ajudou a lavar os arranhões. Depois tomei um banho e deitei na cama. Mas toda vez que eu cochilava, eu dava um pulo de susto, com medo da criatura me pegar. No outro dia, minha mãe chegou cedo e logo ficou sabendo da história. Não teve desculpa. Eu levei a pior surra da minha vida e ela ainda falou para eu agradecer por não deixar essa surra para o meu pai me dar. Pior que a verdade. Se fosse dele a surra, eu ia ficar de cama. Essa, Ed, não é a única história desse lobisomem estênio na minha cidade. Mas vou deixar isso para um próximo relato. Desde já eu agradeço por contar a minha história no seu canal. Um grande abraço para você e para todos os inscritos e até a próxima. Amigos, este foi o relato enviado por Márcia Renan, da cidade de Sítio Grande, Bahia. Um relato assustador e horrendo. Eu quero mandar um salve especial para os nossos amigos do grupo do WhatsApp, do Telegram e do Instagram. E você, o que achou do nosso relato? Deixe o seu comentário, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Uma ótima noite e até
o nosso próximo relato.